Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Noite de medo imposta por bandidos em Flechal, Cariacica. Moradores se trancaram em casa. Aulas foram suspensas e ônibus deixaram de circular. Quem está na região é a repórter Tainá Lopes. Bom dia, Tainá, é com você. Bom dia, Jorge. Ingrid, a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Primeiro vou explicar geograficamente, essa aqui é uma região onde são dois bairros bem perto um do outro. Canaã, onde nós estamos, e Flechal, logo aqui do lado. Esses dois bairros estão sofrendo com a pressão dos criminosos, porque no último final de semana teve disputa pelo controle do tráfico de drogas que resultou em homicídio. Ontem, um comunicado começou a circular para que escolas fossem fechadas, ônibus deixassem de circular, comércio abaixasse a porta, e esse recado deixou os moradores dessas duas regiões tensos. Agora nós estamos aqui no bairro Canaã, do lado aqui de Flechal, em Cariacica. O que a gente vê, a escola está funcionando, daqui a pouquinho os alunos devem sair. Vimos vários ônibus circulando, pessoal na rua, comércio também a todo vapor. Logo mais eu volto com mais informações e detalhes dessa tensão vivida por esses moradores por conta de criminosos. Vamos a outros destaques do Tribuna Notícias. Eu volto com vocês. Valeu, Tainá, muito obrigado. E olha só, o ataque de bandidos a uma distribuidora de gás em Vila Velha. Os criminosos armados renderam funcionários e fugiram com dinheiro. Para evitar novos ataques, além de trabalhar de porta trancada, agora o dinheiro não é mais levado para o local. Depois que a rota é feita, o dinheiro é depositado diretamente no banco. As câmeras de vídeo monitoramento mostram quando o dono deste estabelecimento está saindo e vai em direção ao carro que está estacionado a poucos metros. Mas antes de chegar ao veículo, ele é rendido por dois criminosos. Eles roubam o celular da vítima e pedem o dinheiro. Como ele disse que não tinha, vão embora. Este funcionário estava dentro da distribuidora quando tudo aconteceu. Tinha dois indivíduos fora, na porta da empresa, aguardando ele sair para fazer o assalto. Abordaram ele e assaltaram. Com medo, o funcionário conta que esta não é a primeira vez que sofrem com a ação de bandidos. O último assalto foi há 2 meses. Tudo foi filmado pelas câmeras. Ele é este de camisa laranja, que entra na administração já rendido pelos suspeitos e é trancado junto com outro colega em uma sala, enquanto um bandido fazia a limpa. Em seguida, os dois fogem. Assim que eu entrei com a picape, estacionei, eles vieram atrás de mim em seguida, pegaram eu, meu parceiro que estava sentado ali na mesa, quando eu estava prestando conta com ele, abordaram nós dois e queriam o dinheiro, pediram o dinheiro. Na ocasião foram levados R$8.000 em dinheiro. Depois do episódio, os funcionários não guardam mais nenhuma quantia aqui. Meu patrão autorizou para que eles façam os depósitos na rua. Tá entendendo? Já por isso mesmo, nosso medo é de eles entrar aqui atrás de dinheiro e não tiver dinheiro aqui dentro, a vida da gente, né? A distribuidora fica na Avenida Jerônimo Monteiro, uma das principais de Vila Velha, onde tem muito comércio e movimentação, tanto de carros quanto de pessoas. Mas nenhum movimento é capaz de inibir a ação de criminosos. A funcionária trabalha nessa mesma distribuidora há 3 anos. Ela pede mais policiamento para o bairro. Da hora que eu desço do ônibus até chegar aqui, a gente não vê policiamento. De vez em quando que vê um carro rodando, mas é muito difícil mesmo de ver policiamento aqui perto. Olha, a PM diz que a região conta com policiamento preventivo dia e noite. Ressalta que está sempre à disposição da comunidade para conversar sobre novas ações de segurança. O reforço no policiamento é feito principalmente com base no mapa do crime. Por isso é sempre importante acionar uma viatura pelo 190 e registrar o boletim de ocorrência. No bairro Boa Vista, em Vila Velha, já conhecido pela movimentação de traficantes, uma jovem foi presa pela guarda municipal vendendo maconha, crack e cocaína. A mulher que leva os agentes da Guarda Municipal de Vila Velha ao local em que as drogas estavam escondidas é Ticiana Heller de Souza Batista, de 18 anos. Ela foi detida após os agentes suspeitarem da ação dela no momento em que um patrulhamento era realizado no bairro Boa Vista, em Vila Velha. No momento que nós entramos de moto naquela rua, a gente avistou essa indivídua, né, que ao perceber a nossa chegada ali, tentou sair
despercebido, mas foi abordada e em uma das mãos, na mão esquerda, ela se encontrava com um pino de substância semelhante à cocaína e na outra mão uma quantidade de dinheiro trocado. No momento em que nós informamos a ela que ela seria conduzida para o DPJ, ela achou melhor informar onde que estava o restante das drogas, dos entorpecentes, para que não houvesse problemas maiores para ela. Em conversa com os agentes da Guarda Municipal, a jovem detida disse que estaria vendendo entorpecentes no bairro Boa Vista, em Vila Velha, no local conhecido como Beco dos Noias, desde as 10 horas da manhã dessa segunda-feira. Ela foi conduzida e encaminhada aqui à Delegacia Regional de Vila Velha. Com a jovem foram apreendidos 29 pinos de cocaína, 3 pedras de crack, além de 37 buchas de maconha. Ela também estava com cerca de R$300, parte do dinheiro escondido. Ela estava com um casaco naquele momento e eu fiz uma revista no casaco. Esse casaco ele tinha uma caixa de cigarro vazia, na qual tinha uma concentração de grande quantia de dinheiro trocado. A gente passa ali todos os dias e avista ela ali naqueles locais. Então, hoje, ela deu o azar de ser pega em flagrante ali naquele local. A jovem foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e já está no presídio em Viana. Pois é, gente, agora a gente fala dos capixabas de Baixo Guandu sequestrados por traficantes no Rio de Janeiro. Eles são donos de uma empresa de segurança particular montada há 2 meses. O capixaba Éder Henrique Teixeira, de 32 anos, e o sócio dele, Luiz Paulo França, de 30, estão desaparecidos desde sábado. Um terceiro sócio, também de 30 anos, conseguiu escapar com ferimentos. O nome dele não será divulgado porque ele é testemunha-chave das investigações. As vítimas trabalhavam num bairro de Cabo Frio quando foram atacados. Os sócios foram cercados por 15 homens armados que diziam fazer parte de uma milícia. Eles foram levados para um morro na favela do Lixo. Lá teriam sido torturados a golpes de facão. Um deles conseguiu fugir por um matagal. Os bandidos ainda atiraram pelo menos 12 vezes, mas ele conseguiu escapar. O sobrevivente disse que chegou a ver os traficantes fazendo covas, onde todos seriam enterrados. A polícia do Rio vai fazer buscas na região, que é de difícil acesso. Para os investigadores, as chances de que os 2 estejam vivos é muito pequena. No local, existe uma disputa entre o Comando Vermelho e milicianos. O capixaba que escapou prestou depoimento e ainda não se sabe se ele voltará para o Espírito Santo. Pois é, a mãe do capixaba Éder Henrique, que está desaparecido, gravou uma entrevista para o jornal A Tribuna. Ela explica por que os capixabas foram morar no Rio de Janeiro e fala da angústia da família. Foram para lá em 3 para abrir uma empresazinha de guardas noturnos, que chama-se GN. Isso é um que dá um suporte à comunidade. De hora em hora eles passam nas casas, olhando se está precisando de alguma coisa, de um remédio. Menos de 2 meses que ele está no Rio de Janeiro. E foram assim a noite inteira, ligando e nada, de ninguém atender. Quando deu umas bases de 8 horas da manhã, do hospital, uma enfermeira ligou, lá de Cabo Frio. Que estava com um rapaz que tinha sofrido um acidente, que precisava de falar com aquele telefone. Mas ele não estava falando coisa com coisa. Mas o que eles ainda conseguiram pegar foi que houve esse sequestro. E ele conseguiu fugir. E falaram alguma coisa para eles na hora? Já puxaram todo mundo do carro? Não, já levou todo mundo. Sem falar nada? Só falou assim, vocês são da milícia. E eles não são da milícia de forma alguma. Deus me livre, Deus, são trabalhadores, são honestos. História tensa essa, hein, Ingrid? Imagina a situação. Angustiante, né? Vamos continuar acompanhando. Olha, o TN1 vai conversar com um profissional que tem um papel fundamental em situação de perigo. É o negociador de conflitos. O caso do bebê feito refém pelo pai no final de semana deixou evidente o trabalho do PM preparado para que a história terminasse bem. Não é isso, Bruna? Daqui a pouquinho você vai contar para a gente como é que esses policiais são treinados, não é não?
Isso mesmo, George, Ingrid. Boa tarde a vocês aí no estúdio, boa tarde a todos que nos acompanham em casa. Trabalho importantíssimo de toda essa equipe que faz parte da equipe de negociação aqui do CIMESP. Hoje no Espírito Santo são cerca de 20 policiais que desempenham essa função que é extremamente importante. A gente acompanhou no último domingo o caso dessa criança de 2 meses que ficou aí sob o poder do pai em cárcere privado por cerca de 16 horas. E o trabalho dessa equipe, gente, foi fundamental para que essa história tivesse um final feliz. Daqui a pouquinho ao vivo a gente vai mostrar esse treinamento ao vivo e como eles trabalham, um trabalho super bacana. Já já eu volto com vocês, é só me chamar, estou à disposição. Valeu, muito obrigado, Bruna. E olha só, um técnico de enfermagem foi assassinado a tiros dentro do carro no bairro Redenção, em Vitória. O jovem de 25 anos chegava em casa quando foi surpreendido pelos atiradores. O crime aconteceu por volta das 9h30 da noite, nesta rua do bairro Redenção, em Vitória. A vítima é um técnico de enfermagem desempregado, o Elberson Vieira de Oliveira, de 25 anos. Ele foi morto com vários disparos. De acordo com informações, 2 pessoas em uma moto passaram por aqui e atiraram contra a vítima que estava dentro do carro. E dentro do carro ele ficou. Caiu do banco do motorista para o do carona. O painel do veículo, de acordo com algumas testemunhas, ainda estava ligado. Por enquanto, ainda não se sabe qual teria sido a motivação deste crime. O que se sabe é que a vítima já tem passagens por tentativa de homicídio, que aconteceu na Serra, e também por porte ilegal de arma aqui em Vitória. O crime ontem reuniu várias pessoas nesta pequena rua, mas hoje ninguém quis se manifestar. O Elberson morava há pouco tempo aqui. A casa dele ficava perto e por isso costumava deixar o carro estacionado neste local. A companheira dele, segundo moradores, esperava por o Elberson para jantarem quando o crime aconteceu. Pois é, o caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Até agora, ninguém foi preso. E voltamos a falar sobre a noite de medo imposta por bandidos em Flechal, Cariacica. Moradores se trancaram em casa. Aulas foram suspensas e ônibus deixaram de circular. Quem está na região é a repórter Tainá Lopes. Tainá, é com você. Pois é, isso que vocês descreveram foi o que a comunidade viveu na noite de ontem. Alguns moradores entraram em contato, inclusive com a nossa redação, informando que circulou um aviso dizendo que não era para eles saírem de casa, que as aulas seriam suspensas, ônibus deixariam de circular. Uma noite de tensão provocada, estimulada pela disputa do controle do tráfico de drogas, tanto no bairro Flechal quanto Canaã, são bairros vizinhos. Agora pela manhã a gente circulou nos 2 bairros. O que a gente viu foi normalidade, graças a Deus, as escolas funcionando, o comércio a todo vapor, pessoas caminhando nas ruas, ônibus passando também. E a gente confere tudo isso numa reportagem que foi feita pelo Luciano e pela equipe dele, que circularam bastante aqui pela região para poder informar como que foi a terça-feira de quem mora no bairro Canaã e também Flechal, em Cariacica. Na escola Manuel Pascoal, no bairro Nova Canaã, em Cariacica, vimos alunos chegando para mais um dia de aulas. Nas redondezas, o comércio também deu as caras. Padarias, feiras, supermercados, lojas de materiais de construção, ônibus trafegando, enfim, tudo funcionando sem receios. Assim começou a terça-feira na região dos bairros Flechal 1 e Nova Canaã, bairros vizinhos que foram palco de violência no último fim de semana, que resultou num toque de recolher. O motivo disso seria um duplo assassinato ocorrido no domingo por causa da disputa pelo controle do tráfico de drogas entre gangues rivais. Essa foto mostra que foi até colocado um aviso nos terminais para que os ônibus não circulassem. As escolas ficaram fechadas, o comércio também. Um áudio que seria de traficantes foi publicado nas redes sociais. Tá tudo 3, não passa nada. E se passar, o BA mete bala. Flechado que morrer mesmo. Uma das vítimas assassinadas teria sido Jean Carlos de Souza Silva. Ele estava foragido da penitenciária estadual de Xuri, em Vila Velha, desde o dia 22 de abril. De acordo com a Secretaria de Justiça, Jean respondia por tráfico de drogas. Ele teria sido um dos 9 detentos que tiveram a fuga facilitada por um inspetor penitenciário. Na última quarta-feira, o inspetor foi preso no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. O caso continua sendo investigado. A outra vítima do duplo assassinato não foi identificada.
Eu tenho aqui as notas, então, da CETURB. Vou ler primeiro a nota da CETURB. Informa que o atendimento em Flechal e Nova Canaã está normalizado na noite, já na manhã dessa terça-feira, e que na noite de ontem, por conta, né, dos conflitos nos bairros, os ônibus funcionaram de forma circular, ou seja, não ficando parados no ponto final. Em nota, a Polícia Militar ressalta que foi acionada na noite de ontem por conta de um possível toque de recolher, mas que não constatou nenhum toque de recolher, ainda que reforça o policiamento na região desde a noite de ontem e na manhã desta terça-feira. Como vocês podem ver, o sinal tocou, as crianças estão saindo das escolas, tudo funcionando normalmente na região, e é assim que a gente espera, que tudo siga funcionando em paz. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tainá. Falou tudo, né? A gente quer normalidade, rotina normal, né? Vida que segue, né? Bom, uma menina de 12 anos foi atacada e agredida por um maníaco durante uma tentativa de estupro na Ponta da Fruta, em Vila Velha. Pois é, Ingrid, a adolescente resistiu ao ataque e foi brutalmente espancada pelo suspeito, um jovem de 21 anos, conhecido da família. A vítima apanhou tanto que chegou a desmaiar. Nossa equipe conversou com a mãe da menina e conta pra gente essa história. Os ferimentos no rosto da adolescente de 12 anos são marcas de agressão. De acordo com a mãe da menina, tudo aconteceu no trajeto da filha entre a casa e a igreja. A vítima de 12 anos caminhava por esta rua aqui do bairro Ponta da Fruta por volta de 7h30 da manhã. Nos últimos 2 meses, todos os domingos, esta é a rotina dela, passar por aqui para ir até a escola dominical. Mas ao chegar aqui neste ponto, ela acabou surpreendida por um criminoso que a obrigou a entrar num matagal que fica aqui no terreno baldio. Foi aqui neste ponto que a vítima acabou agredida pelo suspeito. Por volta de umas 6h30 da manhã, ela levantou, se arrumou para ir para a igreja. Ali na frente, o rapaz mexeu com ela não deu confiança e ele pegou e foi embora. Ela continuou seguindo o caminho dela. E quando foi lá em cima, ele puxou ela pelo canto do muro, mandou ela ficar quieta, pediu o celular, ela arrastou ela pro barranco, pro lado dos matos, e ela falou que não queria, e ele batia nela, xingava ela, mandava ela fazer, falou que ia matar ela, aí começou a apertar o pescoço dela, ela desmaiou, se fingiu de morta para sobreviver. Aí ele parou de bater e foi andando embora. De acordo com a ocorrência, após denúncias de populares, a polícia foi ao local e deteve um homem de 21 anos suspeito de cometer o crime. Durante a abordagem, o suspeito, que ainda estava na região, reagiu à prisão e ameaçou atirar nos militares. Ele fugiu pela rodovia do Sol e caiu de um barranco de cerca de 3 metros, às margens da pista. Se machucou e acabou preso. O irmão do meu esposo viu a atitude dele muito suspeita, né, mexendo com ela, e resolveu ir atrás. E quando ele subiu, que ele não viu já ela no caminho, ele correu para trás e procurou a polícia. E já subiram procurando. Foi quando ela veio subindo, pegou a Bíblia dela e veio subindo. E foi quando o meu cunhado achou ela e amparou ela, e a polícia teve como pegar ele. A menina teve alta e se recupera em casa. A mãe contou que agora a filha vai precisar de acompanhamento psicológico. A gente está recebendo muito carinho, muito conforto dos amigos, dos familiares. Então, agora ela vai receber tratamento. Nós fomos encaminhados para o conselho tutelar também, porque ela é muito novinha. E ela está feliz, né? Porque está todo mundo do lado dela. Ela falou assim: mãe, eu não sabia que eu era tão importante. Segundo a Polícia Civil, o rapaz detido foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, por se tratar de menor de 14 anos, e roubo. Eu espero que ele pague, fique preso e pague pelo que ele fez com a minha filha. Por ter se machucado na tentativa de fuga, o jovem está hospitalizado e será encaminhado ao presídio assim que tiver alta. Como já dissemos, ele vai responder por estupro e roubo. Nossa, que história, hein? Que história triste. A menina toda machucada, que trauma para essa criança, né? Uma menina, um adolescente de 12 anos, né? Quer dizer, e o rapaz conhecido da família também. Pior ainda a situação. Pior ainda. Olha, um motorista de ônibus ficou ferido depois que um homem pulou de um caminhão e quebrou a janela do coletivo. O caso aconteceu na rodovia Serafim Derenze, em Vitória. Outra história impressionante é essa, Ingrid. O acusado estava em cima do caminhão e quando o cobrador foi avisar ao caminhoneiro sobre a presença dele,
O homem atingiu a janela do coletivo com uma bolsa. Por pouco, uma idosa também não foi atingida. O ferimento no olho esquerdo deste motorista é resultado de uma ação criminosa. A vítima foi atingida durante o trabalho neste coletivo que circula na capital. O vidro da janela foi parar no chão do ônibus após o suspeito quebrá-lo. Os estilhaços acertaram o profissional que conduzia o transporte no momento. O rapaz que estava transtornado em cima do caminhão, quando nós paramos no semáforo em frente ao quartel de Maruípe, ele simplesmente, acho que não gostou de que a gente parou do lado, ele desceu do caminhão e deu uma bolsada no vidro do lado direito do ônibus próximo à porta. E assim quebrou o vidro, teve estilhaços de vidro, bateu na janela do meu lado esquerdo e bateu no meu rosto de volta, entendeu? E assim, o cara pegou e saiu correndo. Aí logo o pessoal do quartel, quando nós estávamos próximo ao quartel, aí conseguimos segurar ele, chamamos o 190 para fazer o BO. Além do motorista, o cobrador também foi atingido no braço. Foi ele quem alertou o condutor do caminhão sobre o homem que estava pendurado no veículo que seguia na frente do coletivo. Pela janela mesmo, já tentei avisar o motorista, né, do caminhão. Aí o rapaz virou e falou que não sabia, que não tinha noção que tinha alguém ali, né, em cima do caminhão dele ali. E ia gerar multa para ele e algum problema maior, né? Aí quando esse rapaz, o sinal abriu, só que quando esse sinal abriu, que o rapaz, do dono do caminhão, estava saindo, esse rapaz aí que quebrou o vidro do carro, ele já estava do lado do ônibus já, né? Não esperava ele ter descido tão rápido de cima do caminhão. Ele se alterou porque eu estava avisando o caminhoneiro, né? Aí ele decidiu desferir a raiva dele, né, no ônibus que a gente trabalha, né, no carro que a gente trabalha, né? O ônibus da linha 302 seguia aqui pela rodovia Serafim Derense, sentido Jardim da Penha, e ao chegar aqui neste ponto, na altura do quartel da Polícia Militar em Maruípe, o suspeito não teria gostado da atitude do motorista e do cobrador de avisar ao condutor do caminhão sobre a presença dele na carroceria do veículo. Foi aí que ele atingiu o ônibus com uma bolsa. Dentro tinha uma peça de ferro. De acordo com o cobrador, por pouco uma senhora não foi atingida. Ela estava sentada do lado da janela, bem do lado da janela que houve, né, que o rapaz quebrou, né? E ela decidiu ir para o fundo e assim que ela passou pela roleta, que ela sentou lá no fundo, a uns 300 metros mais à frente, né, do percurso que eu estava fazendo, foi que houve esse problema aí, né, com esse rapaz, que ele quebrou o vidro e tal. E de fato mesmo, quem seria mais prejudicado seria essa senhora, porque ela estava do lado da janela onde o rapaz quebrou, né. De acordo com a polícia, o homem tentou fugir, mas foi detido por policiais militares que estavam no quartel da Polícia Militar. De lá, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Vitória para prestar depoimento. Segundo a polícia, o detido tem 27 anos e não tinha passagem por nenhum crime. O motorista também esteve na delegacia para fazer a ocorrência. Ele disse que em 21 anos de trabalho nos coletivos, esta foi a primeira vez que precisou ir a uma delegacia. Graças a Deus eu nunca tive esse tipo de ocorrência. Acho que é a primeira vez que eu venho na delegacia, mas já estou há 21 anos na empresa, entendeu? E assim, foi a primeira vez que aconteceu uma coisa assim, que eu tive que fazer um boletim. Complicado, eu preferia estar trabalhando. Gente, que loucura isso, hein? Um rapaz completamente descontrolado, descompensado, hein? Surpreendeu um motorista aí que já tem que lidar com a violência de todos os dias no transporte público e agora com uma pessoa descontrolada que provoca uma situação dessa. Você imagina, um rapaz estava em cima de um caminhão, andando no trânsito, sim, né? O ônibus passando, o cobrador viu esse sujeito em cima do caminhão e esse sujeito com uma bolsa poderia ter jogado também essa bolsa num carro que estava passando, sim, ali. Qualquer pessoa, né? Poderia destruiu a janela do coletivo. Você imagina essa violência, você imagina a força com que ele jogou, sim, aquilo ali. E quase atingiu, inclusive, uma senhora, né? Difícil. Bom, o acusado foi autuado em flagrante por lesão corporal e dano ao patrimônio público e já está no presídio em Viana. O TN1 conversa agora com um profissional que tem um papel fundamental em situação de perigo. É o negociador de conflitos. Pois é, o caso do bebê feito refém pelo pai no final de semana deixou evidente o trabalho do PM preparado para que a história terminasse bem. Não é isso, Bruna? Nós voltamos com você.
Que trabalho importante, né, Ingrid, Jorge, quem está em casa. Nós acompanhamos no domingo a importância da equipe de negociação. Quem está aqui do meu lado agora para explicar um pouquinho, para a gente entender, muita gente ficou curioso e até admirou o trabalho deles, né? É o Major Rogério, que é o comandante aqui do CIMESP. Major, seja bem-vindo ao TN1. Boa tarde para você. Olha, a equipe é realmente uma equipe, né? Tem a parte tática, tem a parte do resgate, dos negociadores. Vocês trabalham em conjunto, né? Exatamente. Para situações envolvendo o resgate de reféns, nós trabalhamos com o conceito de gerenciamento de crises que envolvem 4 alternativas táticas. A negociação, a utilização de agentes menos letais, o tiro de comprometimento e a invasão tática. Então, no primeiro cenário que foi passado para vocês, foi uma situação de solução negociada. A gente acompanha imagens, enquanto o comandante está falando, a gente vai rodando imagens ao vivo, porque só para explicar, foi uma simulação, viu, gente? O que está acontecendo aqui em Cariacica é uma simulação. Primeiro, a gente simulou uma situação de negociação com um refém, né? Todo o trabalho, a importância do negociador. Exatamente. Então, os 2 cenários estão envolvendo reféns. A primeira solução foi negociada, ou seja, pacífica, com a rendição do causador do evento crítico. E esse segundo cenário que nós iremos ver agora é quando a vida do refém está na iminência de sofrer uma grave agressão. Então, nós optamos aí pela solução tática que envolve a invasão ao ponto crítico. A gente vai acompanhando agora imagens ao vivo. Como o comandante bem explicou, nem sempre só a conversa, só a negociação, ela resolve. Então, se houver a resistência, né, comandante, muitas vezes é preciso o uso da força. O que está acontecendo aqui agora, só para situar quem está em casa? Muito bem. Então, encerrada, não conseguindo a solução negociada do evento, né, será utilizado 2 alternativas táticas, que é o tiro de comprometimento e a invasão ao ponto crítico. É uma situação em que é usado força letal contra o agressor. Barulho bem forte, a gente acompanhou dessa simulação. Esses homens de preto que estão entrando, quem são? São os homens do Comando de Operações Especiais, né, são treinados para resgate de reféns em ambientes confinados, são treinados também em patrulhamento em áreas de alto risco. Então, nessa situação aqui, eles neutralizaram a ameaça e vão retirar o refém são e salvo do ponto crítico. Perfeito. Mais ou menos quantos policiais, comandante, a gente tem que integram essa equipe aqui hoje no Espírito Santo? Em uma situação dessa de gerenciamento de crise, normalmente são envolvidos de 20 a 25 policiais para tomar conta de todo o teatro de operações, que vai desde o cerco e isolamento até as ações desenvolvidas no ponto crítico. Perfeito. A gente acompanhou a fala do comandante. Obrigada pela participação. E olha, eles estavam me explicando que por ano a média de atendimentos como esse é de 20 atendimentos aí que eles fazem entre casos com reféns e também suicídios. Eles atuam em suicídio, gente. Isso é interessante a gente falar. Quem está aqui do meu lado agora é o soldado Dias, ele que participou ativamente da negociação no caso de domingo, lá no bairro Resistência em Vitória, que a gente tanto acompanhou aflito, né? A bebezinha de 2 meses ficou aí 16 horas em poder do próprio pai. O soldado Dias, gente, ele atuou logo no início, que foi a fase mais crítica dessa negociação, justamente quando ali o sequestrador estava mais alterado. Como é que foi essa situação, Dias? Boa tarde, bem-vindo ao Tribuna Notícias. Boa tarde, Bruna. Boa tarde a todos de casa. É uma situação bem complicada. Nós, negociadores, já nos deparamos com situações complicadas em todas as ocorrências que a gente atua. E essa, em especial, tiveram 2 grandes complicadores. O primeiro deles era a instabilidade emocional do indivíduo, e o segundo era aquela criança tão frágil de apenas 2 meses, né? Então foi um grande complicador para a gente. O profissional ele tem que ter um perfil mesmo para essa situação, tem que estar muito bem preparado, né, Dias? Perfeitamente, por isso diuturnamente estamos aqui na base treinando, fazendo atividades aí relacionadas a essa temática de negociação e gerenciamento de crise, justamente para chegar numa hora como essa, a gente está preparado para dar a melhor resposta possível para a sociedade capixaba. No domingo vocês já tinham participado de outras operações com mais duração, mas o domingo foi crítico porque a vítima era uma bebê de 2 meses, né? Pois é, foi uma situação complicada para a gente porque com o passar do tempo o indivíduo ele poderia ficar cansado ali, e realmente ele foi ficando cansado e qualquer movimento que ele fizesse ali ele poderia, entendeu, causar um dano àquela criança, entendeu? Tá certo, Dias. Obrigada pelas explicações, agradecer também ao comandante Major Rogério. É isso, gente, trabalho incrível, foi rápido, mas deu pra gente ter uma noção do quão importantes são esses profissionais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Bruna. A gente agradece ao Major, ao soldado também. Tudo terminou bem, graças a Deus. Aí foram 16 horas de muita angústia, muito sufoco. Tudo terminou bem e a gente viu aí
como eles são preparados, né? Importância do treinamento nessas horas também. A gente levou um susto aqui, a hora que soltou aquela bomba, todo mundo assustou. Quer dizer, importância, né, desse trabalho para tudo terminar bem. E agora vamos apresentar a vocês, mudando totalmente de assunto, Ingrid, alunos espetaculares. São estudantes de uma escola municipal de Vitória. Então, Gustavo, Pedro, Aline, Vitor, Adrian e tantos outros. Adolescentes que foram em busca do conhecimento, deram asas à imaginação e escreveram um livro muito atual. Livro publicado e traduzido em português, inglês e na língua de sinais. Veja com Luciano Rossetti. Viajar pelo mundo, ou até mesmo para fora dele, coisa que é possível para todos, é só ter um livro nas mãos. E essa viagem para outro planeta se tornou realidade pela ideia de um grupo de alunos do 8º ano de uma escola municipal de Vitória. Eles se juntaram e escreveram um livro, isso mesmo, um enredo que se passa em outro mundo, o planeta Lila. Fruto da curiosidade e de muitas perguntas. Questionamentos como: será que seria possível viver em outro planeta? Como seria essa vida? Para isso, eles foram a campo, pesquisaram bastante e deram asas à imaginação. A gente fez várias perguntas para nós mesmos. Aí, para responder essas perguntas, a gente foi pesquisar. Pesquisamos, lemos livros. Fomos ao planetário, nós vimos muitos vídeos na internet. E nesse planeta imaginário, os personagens, os Tecnosapiens, são seres que se alimentam de informação. Mas só que as coisas dão errado quando as fake news, ou seja, as informações falsas, começam a viralizar. Daí o planeta Lila se torna um caos, o que deu origem ao nome do livro. Um enredo que leva à reflexão sobre tudo o que está acontecendo no mundo real, o mundo de hoje. O perigo da fake news foi o que estava acontecendo na época, que teve esse boom de fake news, de candidato atacando candidato, de candidato inventando mentira contra candidato e etc. E isso aí se estende até isso é um problema atual, isso não é um problema só da eleição. Isso se estendeu para o ano de 2019 e tende a ficar anos e anos aí com o problema de fake news. E para que essa reflexão possa ganhar novas fronteiras, o livro foi publicado em 3 línguas: português, inglês e língua de sinais. O próprio exemplar físico do livro está escrito em 2 dessas línguas, a frente em português e o verso em inglês. Já a versão em Libras está disponível na internet, no site da Secretaria Municipal de Educação. As traduções foram feitas minuciosamente. Preocupação dos autores para que a mensagem pudesse chegar a todos da melhor forma possível. O mesmo cuidado foi tomado com a tradução em língua de sinais. Até mesmo outros alunos da escola participaram das gravações. Nosso objetivo é que os alunos participassem do começo ao fim. Aí foram usados 3 alunos surdos e alguns alunos que tinham fluência na língua de sinais, que já participam do projeto da ISA, e outros alunos também ouvintes, para conseguir passar a história, né? Porque algumas ideias são um pouco difíceis, diferentes de passar do português para a língua de sinais. A questão, por exemplo, da zumbificação. Ficava um pouco difícil de passar isso para os alunos. A gente conversou com os surdos para ver o que eles entendiam dessa ideia, eles não tinham uma ideia muito clara. Então a gente perguntou o que seria mais fácil a partir de, em vez de transformar em zumbi, transformar em robô. Além disso, os personagens ganharam vida nos traços do Adrian. Foi ele quem ilustrou tudo. E foi mais ou menos assim. A professora chamou, ele gostou da ideia e topou o desafio. Eu li o livro, achei a ideia criativa e falei, sim, eu posso ilustrar, eu gostei da história do livro. Aí começou com o desenvolvimento. Eu tinha algumas informações de como devia ser cada cena, mas não informações tipo, é isso e isso. Não, eu tinha um pouco de liberdade expressiva, eu podia imaginar como eu queria o livro, a ilustração dele. O projeto começou em fevereiro de 2018 e o lançamento do livro foi feito agora, no último dia 10 de julho. E o mais interessante dessa história é que cada uma das 52 escolas de ensino fundamental de Vitória vai receber um exemplar do livro. Um corpo docente que acreditou no potencial dos alunos. E isso é muito legal, porque você vê que os alunos, como eles podem, assim,
têm capacidade para produzir, para não ser meros receptores de informação. Agora, como eles se sentem com tudo isso? Bom, vamos deixar que eles mesmos respondam. Fico orgulhoso do trabalho que eu fiz, eu não tenho receio dele. Eu mostro para as pessoas com felicidade, não tipo medo. Nossa, eu me sinto orgulhoso, né? É muito bom você ver o resultado, porque foi bem difícil no processo, né? Enquanto a gente estava fazendo, a gente às vezes pensava em desistir, mas nossa professora foi ajudando a gente, falando que a gente ia continuar, e agora esse resultado é gratificante, a palavra, né? A gente viu o trabalho que as crianças tiveram, as dificuldades, teve as limitações também de alguns, e ver que no final todos eles conseguiram e fizeram um bom trabalho, a gente ficou muito orgulhoso. A vida é melhor quando abrimos nossas mentes, é isso aí. Gustavo, Pedro, Aline, Vitor, Adrian e todos os outros que deram asas à imaginação e escreveram esse livro tão atual. Podem se orgulhar da publicação, mas principalmente pela sabedoria na escolha, pelo conhecimento e leitura. Ninguém tem dúvida de que vocês vão longe demais, porque afinal de contas, fala sério, vocês são muito fofos e muito inteligentes. E olha só, a gente ressalta também a importância do professor que acredita nos alunos e incentiva tudo o que vimos, né? Professora Isa, você está de parabéns, que muitos sigam aí o seu exemplo. Lembrando que o livro será distribuído nas 52 escolas municipais de Vitória. Que exemplo, hein, Ingrid? Que exemplo, ó, parabéns para vocês, viu, Parabéns alunos? mesmo. A seguir, mulher é presa com 2 quilos de cocaína no aeroporto de Vitória. Temos ótimas ofertas de emprego. E o quadro que vai ensinar como deixar a sua geladeira livre de fungos e bactérias. A gente já volta. Uma jovem de 25 anos foi detida com 2 quilos de cocaína no aeroporto de Vitória. A droga estava na cintura colada com fita adesiva. Além da cocaína, havia ainda uma pequena quantidade de haxixe. A mulher é de Vitória e estava chegando de Porto Velho, Rondônia. Bastante nervosa, foi presa durante uma fiscalização de rotina da Polícia Federal. A mulher não teve a identidade revelada e foi levada para a Superintendência da Polícia Federal em São Torquato, Vila Velha. Ela alegou que uma pessoa de Vitória teria pago a passagem e as despesas da viagem para que ela fosse a Porto Velho buscar a droga. A jovem foi autuada por tráfico de drogas. O crime tem pena máxima de 25 anos, além de multa. Agora, a denúncia de moradores do bairro Itacibá, em Cariacica. Um vazamento de água que já completou 1 mês sem solução. Enquanto o desperdício corre escadaria abaixo, em alguns momentos chega a faltar água nas torneiras. Vamos ver. Parece o som de uma cachoeira, mas na verdade é água pura sendo desperdiçada. Na escadaria Andrade, em Itacibá, Cariacica, água potável escorre por mais de 12 horas por dia. A mina passa por dentro da varanda da Ivone há quase 2 meses. Eles vêm aqui, futuca, mexe, bota um medidor aqui para ver onde que está vazando, mas não acha. E eles, quando aí à tarde, eles acham que resolveram o problema, porque a falta acabou a água, eles vão embora e a água continua descendo. Igor foi quem mandou este vídeo para o TN pedindo ajuda. Água limpa vazando já há mais de 30 dias. Já foi chamado e comunicado a Cesan sobre isso. Já vieram aqui olhar o problema. E a Cesan nunca resolve. Segundo Igor, os canos que distribuem água potável passam pela escadaria. A equipe da Cesan já esteve pelo menos 7 vezes no local. Quebram a escadaria, não encontram vazamento e o problema nunca tem fim. Eles vêm, quebra a escada, faz buraco, arranca a mangueira, troca peça, mas não resolve. Além do desperdício, a água que não para de escorrer na escadaria gera insegurança. É preciso ter equilíbrio para não cair enquanto sobe para chegar em casa. Tem muita criança que passa nesse trajeto aqui, pelo tempo que está vazando aqui, é um prejuízo.
tanto para a CESAM como para a sociedade. O desperdício ainda deixa a população sem água em certos momentos do dia, mas a conta sempre chega e, por incrível que pareça, mais cara do que antes. Vamos supor que você paga R$40, tá vindo 60, sendo que fica, vamos botar aqui, 80% dos dias sem água. Água que o povo vão pagar, né? Vão ter que pagar essa água, porque vai vir no talão cobrando, né? Olha, nós procuramos a CESAM, que deu uma boa notícia. Disse que técnicos já foram ao local e o vazamento deve ser resolvido até amanhã. A gente espera que seja aí um conserto definitivo, né? Terça movimentada no mercado de trabalho. Veja as vagas aqui na sua telinha. São chances para analista de treinamento, assistente de registro, chefe de copa, consultor interno de RH, assistente de saúde, auxiliar de limpeza, gerente comercial, técnico em eletrônica, subgerente de salão, cozinheiro e auxiliar administrativo. Cadastro no site lincepsicologia.com. Terça-feira, 30 de julho, vamos juntos conferir o que é destaque no jornal A Tribuna. Advogados apontam os direitos dos 714 mil endividados no estado. Aqui na foto principal, novas Cracolândias se espalham e viciados ameaçam moradores. Seguranças capixabas sequestrados no Rio. Bandidos levam cofre com 52 mil reais de posto de combustíveis em Vila Velha. Semáforos mais modernos contra engarrafamentos. E ainda destaque no jornal A Tribuna desta terça-feira. No AT2, maratona de axé com Silva e Daniela Mercury. Cantor volta ao palco após ter 40% do corpo queimado. E mulheres aprendem a lutar contra abusos. Frota nova nas ruas do Espírito Santo para garantir agilidade e segurança. É assim que o governo do Espírito Santo, através do programa Estado Presente em Defesa da Vida, trabalha para combater a violência e alcançar resultados inéditos, fechando 5 primeiros meses com a maior redução no número de homicídios dos últimos 23 anos, uma queda de 18,2%. A Polícia Capixaba está sendo aparelhada para trabalhar com eficiência. De janeiro a junho deste ano, as polícias civil e militar e a Secretaria de Justiça receberam 303 viaturas do governo do Espírito Santo. Os novos veículos vão atender em todo o estado serviços como policiamento especializado, patrulhamento escolar, Patrulha Maria da Penha e Batalhão de Trânsito. São ações e, principalmente, resultados que mostram como o governo segue trabalhando e inovando para trazermos boas notícias todos os dias e os capixabas viverem melhor. E no próximo bloco você vai aprender a limpar a sua geladeira de forma muito simples. É verdade, ela vai ficar longe de fungos e bactérias. A gente já volta. A sua geladeira limpa, cheirosa, livre de fungos e bactérias. Pois é, entra em cena produtinho simples que todo mundo tem em casa. Roda aí o quadro especial. Oi gente, tudo bem aí com vocês? Olha só, estou de volta à cozinha porque hoje vamos falar dessa princesinha aqui, ó, a geladeira, que guarda os alimentos, conserva, mas também precisa daquele olhar todo especial na hora da limpeza. É, porque também podem habitar fungos aqui dentro se a gente não cuidar direitinho. Então a missão de hoje é como higienizar bem a princesinha da cozinha, a geladeira. Com a palavra, então, a nossa personal organizer predileta, Luciana Barbosa. É com você agora, hein, Lu? A nossa receitinha são 2 colheres de bicarbonato de sódio, 1 copo de vinagre de álcool, 1 copo de água filtrada. A primeira coisa, nós vamos desligar a nossa geladeira da energia. Vamos retirar as coisas de dentro da sua geladeira. Agora nós vamos fazer uma solução com
detergente, vinagre e água. 1 copo de água, 1 copo de vinagre, 8 gotinhas de detergente. Pega o paninho, mistura nessa solução e vamos começar a limpar a geladeira. Detergente, água e vinagre. Você tira essas prateleirinhas. Essas prateleirinhas a gente pode lavar também separadamente. Depois que a gente passou essa misturinha, a gente vai passar uma outra misturinha para retirar todas aquelas bactérias que ficam aqui dentro da sua geladeira. A segunda etapa agora na geladeira, nós vamos usar uma misturinha de bicarbonato de sódio, são 2 colheres e 1 copo de água. Aí agora nós vamos molhar aqui e vamos passar tudo dentro da geladeira de novo. Você pode ver que já mudou, já tem diferença do que estava antes. Toda a sua porta também. Passa nessa parte da borracha da geladeira. Agora nós vamos organizar a geladeira e vai ter um toquezinho no final. Quando a geladeira tem um aramado assim, e ela no aramado ela cai, a gente coloca uma cestinha que ajuda na hora da organização. Os ovos sempre dentro da geladeira, não na porta. Para finalizar, temos uma dica. Você pega 2 colheres de bicarbonato de sódio, coloca no potinho, coloca dentro da geladeira para tirar todos os cheiros, bactéria e ajudar. Uma vez por semana, você vem aqui e faz assim, ó, uma mexidinha e você coloca dentro da sua geladeira. E agora, para finalizar, só ligar a geladeira. E aí, gostaram da dica? Muito legal, né, Lu? Muito fácil, rápido e prático. Pois é, e se você aí na sua casa, vou lançar um desafio, se você fez aí na sua casa essa dica, manda pra esse endereço aqui que tá aparecendo na tua tela, pra gente dar uma olhada de como você fez aí, hein? Tá bom? Até a próxima, gente! Tchau! Até a próxima, então, a Lu e a Yosadara. A gente viu aí o santo bicarbonato, né? Você viu que tá em todas mesmo. Tudo, né? Até essa misturinha aí de colocar na geladeira, né? Para eliminar cheiro e tudo mais. Eu já tinha ouvido falar que se você colocar carvão dentro da geladeira, você também elimina os cheiros, essas coisas assim. Também. Não é? Mas o carvão é bem mais feio, né? Porque você deixar ali o branquinho ali e misturar é melhor que o carvão, né? Ah, mas então, tirando o mau odor ali, tá bom, tá certo? Tá bom, também, qualquer coisa que tiver em casa, né, George? Facilidade é tudo, né? Bom, e para conhecer mais dicas da Lu, basta acessar o Instagram lu.organizer. E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma excelente tarde para você e amanhã estaremos aqui esperando você. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. E agora você fica com Ronda Geral e a Débora Moraes. Uma boa tarde para você e a gente espera amanhã, 15 para meio-dia. Tchau.